a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 30 de setembro de 2020, quarta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 9, versículos dos 57 ao 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na Léxio Divina de hoje, vamos ver o que o texto diz em si. Se olharmos algumas linhas anteriores, só para nós entendermos um contexto, vimos que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Porém, ele tinha enviado algumas pessoas para ir a um povoado conseguir pousada para eles. E eles não conseguiram pousada e foram para outro povoado ver se encontrava pousada para Jesus e os discípulos. Foi exatamente nesta circunstância que um homem se aproxima de Jesus e diz: "Senhor, te seguirei para onde quer que vás." Então, por isso, Jesus também, um dos motivos é este, que ele não encontra lugar para ficar. Por isso ele diz: "As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Como os discípulos faziam menção de que iam para Jerusalém e eles passavam num povoado dos samaritanos, e os samaritanos têm uma intriga, com os de Jerusalém, então eles não concederam o pouso para os discípulos e para Jesus. Então Jesus diz para este homem que ele não tem aonde reclinar a cabeça. Mas também aqui está implícito nas entrelinhas que Jesus diz que não há lugar para ele neste mundo, que ele não é deste mundo, mas que ele é do céu. Assim como também todos os homens não são deste mundo sem Deus, mas do céu, da onde ele veio, da onde nós viemos e para onde devemos ir, para o céu, no mundo de Deus, na vida com Deus. Nesta leitura vimos 3 vocações. Então, uma é esta, que este homem se aproxima de Jesus, diz que vai seguir Jesus, e ele diz: "Bom, está nas entrelinhas, se você quiser me seguir, vem, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça." E outros 2, versículos 59 e seguinte, diz: "A outro disse: segue-me." E um deles disse: "Senhor, permita-me primeiro que eu vá enterrar meu pai." E Jesus diz: "Deixe que os mortos enterrem os seus mortos." Deixe que cada um tenha a sua vocação, tenha o seu chamado, tenha a sua missão. Você, porém, vai anunciar o reino de Deus. Aqueles que ficam, que não são missionários, cuidem das coisas cotidianas, mas os missionários têm que fazer primeiro a sua missão, que é anunciar o reino de Deus. Outro ainda fala para Jesus: "Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que eu me despeça dos meus familiares, que eu volte para minha casa, que eu vá lá na minha vida cotidiana, a vida, entre aspas, velha, não que seja errada ou certa, não é essa a questão, mas a vida anterior, a vida velha, a vida antiga." Mas Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, aquele que começa a trabalhar no reino de Deus,
aquele que começa a anunciar o reino de Deus e olha para trás, e olha para a vida velha, para a vida antiga, e sente saudade e quer voltar, este então não está apto para o reino de Deus. Este não é digno de estar no reino de Deus, de seguir Jesus, porque ama mais outras coisas do que Jesus, ama mais os seus pais do que Jesus, como vimos no versículo 59 e 60, e este ama outras coisas mais, a sua casa mais, a sua vida antiga mais do que Jesus. Então, esses que amam mais outras coisas do que Jesus, não é digno de seguir Jesus. E aqui a gente lembra do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir desta análise do texto que ele diz em si, podemos já entrar na meditação, na segunda fase, e perguntar: nós nos oferecemos para seguir Jesus? Somos chamados a seguir Jesus, a ser missionários, a anunciar Jesus como missionários propriamente dito, ou como um pai de família, anunciando Jesus com a nossa própria vida, com o nosso testemunho? Ou estamos dando algum tipo de desculpa? Ou dizemos que vamos sim seguir Jesus, mas damos algum tipo de desculpa, sentimos ainda saudade da nossa vida antiga, da nossa vida velha, daquele tempo de adolescência, daquele tempo que eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você pode ir meditando e pensando, né? Qual a saudade que você tem ainda, né? da vida velha, da antiguidade. E diante de tudo isso, podemos perguntar ainda aquilo que é mais importante: quem nós estamos amando mais? A Deus? A nós mesmos? As outras pessoas? As coisas? A vida velha? Quem nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida e renunciando a todas as coisas para poder seguir Jesus? Ainda que Jesus não tenha vez aqui neste mundo, aqui neste lugar, não tenha vez para muitas pessoas, não tenha onde reclinar a cabeça, ainda que nós também possamos de alguma maneira sofrer essas retaliações. Será que nós queremos seguir Jesus? Estamos seguindo Jesus? Estamos amando Jesus mais do que a outros, mais do que a outras coisas, mais do que a nós mesmos? E podemos partir a partir dessa meditação para a oração, dando a nossa resposta a Deus, o nosso pedido de perdão a Deus, nosso propósito de renunciar a nós mesmos, de renunciar à vida velha, de renunciar a tantos outros amores, para amar mais a Deus, para amar mais a Ele, para colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Não que não podemos amar os nossos pais, os nossos filhos, nosso cônjuge, mas amar a mais a Deus, porque só podemos amar os nossos porque nós amamos a Deus e aprendemos a amar. Aprendemos o que é amor e aprendemos a amar. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.